muita desconfiança do que está acontecendo, finalizou. É engraçado que de tudo o que acusam Bolsonaro, aí de fake news, de publicação em massa de mensagens, no final das contas, as provas são todas contra os próprios acusadores. E polemizaram as declarações dadas por Sérgio Moro durante a entrevista, quando foi questionado sobre as eleições presidenciais de 2022. Sem dizer se pretende ser ou não candidato à presidência na próxima disputa, Moro disse que vê o Brasil com bons nomes para concorrer nas próximas eleições. E deu seu palpite, confirmando aquilo que apoiadores de Bolsonaro já desconfiavam. Tem o Luciano Huck, disse Moro. Tem o governador de São Paulo, João Dória, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. E conclui, eu sinceramente acho que o Mandetta fez um trabalho no Ministério da Saúde durante a pandemia fenomenal. Não faltam candidatos. O país tem bons nomes, disse Sérgio Moro, sem relacionar em nenhum momento Bolsonaro. Moro disse apenas que quer continuar participando do debate público. Para tanto, eu não preciso ter um cargo, eu posso continuar falando, disse o ex-ministro, ex-juiz. E você viu a repercussão das publicações contra o presidente Bolsonaro? O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, informou a solicitação à Polícia Federal de abertura de investigação com base na Lei de Segurança Nacional para apurar a publicação do artigo Por que torço para que Bolsonaro morra, publicado por um colunista do jornal Folha de São Paulo. Pelo Twitter, Mendonça disse que as liberdades de expressão e de imprensa são direitos fundamentais, mas tais direitos são limitados pela lei e não são absolutos. Diante disso, quem defende a democracia deve repudiar o artigo Por que torço para que Bolsonaro morra. Assim, com base nos artigos 31, 4 e 26 da Lei de Segurança Nacional, será requisitada a abertura de inquérito à Polícia Federal, publicou Mendonça. Os artigos citados por André Mendonça conferem ao ministro da Justiça a prerrogativa de solicitar à PF a instauração de inquérito e estipulam pena de 1 a 4 anos de prisão para quem caluniar ou difamar o presidente da República, o do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados ou o do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Ainda em referência ao artigo, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, divulgou nota em que defende que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa andem sempre juntas. O artigo, porém, é um ataque claro à instituição da Presidência da República e merece todo o repúdio dos jornalistas e de todos os poderes para que possamos caminhar para um armistício patriótico. A pacificação deve vir por todos os lados, diz a nota. E o PT emitiu uma nota onde saúda o Partido Comunista da China pelos 99 anos de fundação. Um dos trechos da nota diz o seguinte: nós do PT acompanhamos com muita atenção esta história de desafios e êxitos e esperamos continuar o aprofundamento das relações de amizade que unem nossos partidos, diz a sigla. Camaradas do Partido Comunista da China, o PT estará sempre pronto a apoiá-los nesta jornada por um mundo melhor. Está aí, então, para quem tinha alguma dúvida. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, arquivou uma notícia-crime apresentada por parlamentares contra o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Os deputados André Figueiredo, PDT Ceará, e Alessandro Molon, PSB Rio de Janeiro, e o senador Randolfo Rodrigues, Rede Amapá, apresentaram a notícia-crime após Heleno ter divulgado em maio uma nota à nação brasileira na qual escreveu que uma eventual apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro poderia provocar consequências imprevisíveis para a estabilidade do país. Os parlamentares apontavam que, ao colocar em dúvida a estabilidade do país, a nota poderia configurar uma possível violação à Lei de Segurança Nacional. Ao arquivar o processo, Celso de Mello disse ser obrigado a seguir parecer da Procuradoria-Geral da República, que opinou pela inexistência da prática de crime. Em sua decisão, porém, o decano do Supremo fez considerações a respeito da nota do ministro-chefe do GSI.
O pronunciamento veiculou declaração impregnada de insólito e inadmissível conteúdo admonitório claramente infringente do princípio da separação de poderes, escreveu Celso de Mello. Da mesma forma que ele se queixa aí das palavras do ministro Heleno, desgostoso com o arquivamento, mesmo então arquivando a notícia crime, também esperamos agora a manifestação pública do ministro Celso de Mello em relação aos ataques vistos contra o presidente Jair Bolsonaro. Fará isso? Durante transmissão ao vivo promovida por Genial Investimentos, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, mais uma vez defendeu o projeto de lei que afirma combater as notícias falsas na internet, mas que está sendo conhecido como Lei da Censura. De acordo com Rodrigo Maia, o projeto deve ser levado a plenário nas próximas 2 ou 3 semanas. E Maia quer até cadeia, quer criminalização para os casos. Ao comentar sobre o texto aprovado no Senado, Maia considerou um erro o Senado ter retirado a previsão de punições criminais para quem for enquadrado como propagador de fake news. Tem que ter uma punição severa. Acho que um dos erros do Senado foi tirar os tipos penais que estavam previstos no projeto. Mas vamos ver se a Câmara avança. Estamos criando um ambiente de diálogo com os deputados que estão interessados na matéria para que em 2 ou 3 semanas a gente possa ter o texto pronto, dialogado com a sociedade e possa ir a voto, declarou Maia. O presidente da Câmara disse ainda que já foi alvo de notícias falsas na internet. Segundo ele, apoiadores de Jair Bolsonaro criaram uma estrutura radicalizada no ambiente digital após a eleição do atual presidente. Acho que de 2019 para frente, essa estrutura mais radicalizada que apoia o presidente, não necessariamente ele está dentro, tem atacado de forma muito virulenta. É preciso de um marco legal que garanta a liberdade de expressão e que nos dê caminho para chegar nos financiadores disso e que tenha punição, afirmou, ignorando que grande parte das críticas aos políticos, aos corruptos, aos poderosos não é feita por uma rede, as críticas não são feitas por, como ele chama, por financiadores, mas feitas pelo povo brasileiro. Agora, com todo respeito ao senhor Rodrigo Maia, nós relatamos aqui, por exemplo, um artigo do jornalista J.R. Guzzo falando, a partir de documentos da própria Câmara dos Deputados, de mais de 200 viagens com aviões da FAB em 2019 e que estão no nome de Rodrigo Maia. Se questionar isso é considerado fake news pelo Rodrigo Maia, então é preciso estabelecer uma regra, algo novo, normas, porque ao que parece a opinião de Maia mais parece querer cercear a crítica do que cercear fake news. Inclusive com essa matéria das viagens. Nós fomos vítimas de fake news. Até aproveito para esclarecer, pois depois de utilizaram esse trecho de vídeo na legenda, um vídeo aí que falava das viagens, na legenda a fake news diz que teria sido publicado esse vídeo nosso pela TV Tarobá de Cascavel, no Paraná, e que esta emissora teria sido censurada por Rodrigo Maia, o que não é verdade. E esclarecemos, o vídeo não é da emissora, é um trecho do nosso jornal e nem Rodrigo Maia, sejamos justos, mandou censurar notícia. Sejamos justos então esclarecendo isso. Mas, inclusive, deixamos aqui aberto, àquela época, que se aquilo não fosse verdade, que Rodrigo Maia tenha feito mais de 230 viagens com aviões da Força Aérea em 2019, que ele viesse a público. Cedemos até um espaço, se ele quisesse, aqui no jornal, para desmentir a informação. Uma nota, etc., poderia ser dada por ele. Só que nunca vimos nenhum esclarecimento sobre isso. Acho que sim, preciso diminuir a violência verbal nas redes sociais. Ninguém precisa de palavras agressivas, arrogantes, palavrões, baixo nível para expressar indignação, muito menos de mentira, as tais fake news para defender a verdade, o correto ou expor o erro e a corrupção de autoridades e poderosos. Mas chegar ao ponto do que Maia está defendendo, isso é claramente defender um
AI-5 contra as redes sociais. E o que é mais grave, um AI-5 contra a sua liberdade de expressão. Porque os mais expostos serão justamente os mais simples, como sempre. Quem tem dinheiro pega um advogado e se defende, mas imagine uma senhora de 80 anos que passa inocentemente um vídeo considerado criminoso por essa futura lei de censura e que ninguém sabe, nem eles sabem o que é fake news, o que é crime. Ninguém sabe. Até aqui vimos aí crime ser a crítica contra poderosos. Maia quer que essa idosa de 80 anos seja criminalizada? Veja então o perigo que estamos correndo. Vamos aguardar, gente, e fique de olho no posicionamento, cobre o posicionamento do seu deputado na Câmara. De tal modo que repetimos aqui o que disse o relator da ONU, o relator especial das Nações Unidas para a proteção da liberdade de expressão, David Kaye, que afirmou que o direito à privacidade não foi devidamente considerado no projeto de lei das fake news, mais conhecido como PL da censura. Kaye diz que o Brasil pode ser um dos primeiros países democráticos a adotar uma medida de rastreabilidade em serviços de mensagem. De acordo com o relator, a medida fragiliza o debate público e promove a autocensura. Se as pessoas pensam que o fato de compartilharem informações as tornará rastreáveis, o direito de privacidade já foi afetado. Uma das formas mais importantes de combater a desinformação é ter uma imprensa independente, declara o representante da ONU. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro se recupera bem da Covid-19, despachando à distância, tivemos o vice-presidente Hamilton Mourão afirmando que parte das críticas internacionais contra a política ambiental do governo Jair Bolsonaro reflete interesses comerciais e disputa geopolítica. Em sua avaliação, Mourão disse que haveria interesse em denegrir a imagem do Brasil no exterior em relação ao meio ambiente. Em coletiva de imprensa realizada após participar de uma videoconferência com investidores internacionais, o general disse que estrangeiros tentam prejudicar o agronegócio brasileiro. E viralizou na internet a afirmação de um pré-candidato a vereador pelo PT em uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Em um discurso por vídeo nas redes sociais, o petista promete fazer muito e roubar pouco. A gente faz parte de um partido que tem história, um partido grande, o maior partido da América Latina, que é o PT. E ele continua: nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Quais são os nossos princípios? A melhoria do nosso município e fazer muito e roubar pouco, garante o pré-candidato do PT. Roubar pouco. Outra declaração que polemizou foi dada no depoimento referente à ação contra os hackers por Sérgio Moro, que no seu depoimento disse que nunca imputou crime a Glenn Greenwald, responsável pela publicação das mensagens roubadas da Lava Jato. Questionado sobre a divulgação do material que os hackers haviam interceptado ilegalmente, Moro agora disse o seguinte: só disse que tinha sido vítima de ataque hacker e criminoso e entendi que era reprovável moralmente a publicação daquelas mensagens, principalmente porque, com todo respeito aos jornalistas, se fazia um sensacionalismo. Não se mostrava a autenticidade e se buscava distorcer o conteúdo daquelas supostas mensagens. Mas não me posicionei publicamente e nunca disse que o jornalista, o Glenn, tinha cometido um crime específico ali naquela questão, afirmou o ex-juiz. São as voltas que o mundo dá. Em outubro do ano passado, Glenn Greenwald chamou o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, de corrupto.